Jubileu 2025 ou Ano Santo, o que é? A Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, tem raízes judaicas. Alguns elementos da nossa fé vêm dessa tradição. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 25, conhecemos a lei judaica a respeito do descanso da terra. A cada 7 anos era promulgado um ano sabático. Cultivava-se a terra durante 6 anos e no 7º ano a terra deveria descansar. Nada se plantava e colhia-se apenas o que nascia naturalmente. E a cada 50 anos, ou seja, 7 anos sabáticos consecutivos, realizava-se um grande jubileu. Era um ano especial, um ano santo, um ano de perdão, um ano de libertação. As dívidas eram perdoadas, as terras perdidas eram restituídas aos seus antigos proprietários. As pessoas escravizadas por dívidas eram libertas. Por isso era um ano muito esperado. Jubileu significa extrema alegria. Em Levítico, no capítulo 25, versículo 23, Deus disse: a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha e vós estáis em minha casa, como estrangeiros ou hóspedes. Então, o que Deus queria dizer? Que ninguém aqui nessa vida é proprietário de nada, tudo é de Deus. Quando Jesus veio, inaugurou um novo tempo. Na sinagoga, leu o profeta Isaías que diz, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, podemos dizer que ele foi o primeiro a decretar um ano santo. As leis do Antigo Testamento visavam uma libertação social, mas Jesus veio libertar o homem da escravidão do pecado. No ano 1300 da nossa era cristã, o Papa Bonifácio VIII convocou o primeiro ano jubilar, que aconteceria a cada 100 anos. Depois foi antecipado para 50 anos e, por fim, a cada 25 anos. Mas para nós, para que serve o jubileu? O ano jubilar é uma convocação de toda a igreja a voltar aos confessionários regularmente para uma renovação espiritual, para obter o perdão dos pecados. É um chamado aos fiéis católicos a uma vida espiritual mais intensa, mais comprometida com a fé professada, com a palavra ouvida. A principal graça obtida no ano jubilar são as indulgências plenárias. Indulgência é o perdão da pena temporal devida pelos pecados já confessados e perdoados. Mas o que é pena temporal? Vou dar um exemplo muito simples. Na nossa sociedade, quando alguém comete uma infração, uma violação da lei, pode ser preso. Mas em algumas situações paga-se a pena com trabalhos sociais. E a pessoa evita de ser presa. É mais ou menos isso. Quando nós cometemos um pecado, seja ele pequeno, médio, grande, nós devemos nos arrepender, porque o nosso pecado pode nos condenar ao inferno. Mas nós nos arrependemos, confessamos sacramentalmente
e somos perdoados. Deus nos perdoa dos nossos pecados confessados. Mas Ele perdoa quanto à culpa e sobra para nós termos que expiar essa pena. É uma pena chamada pena temporal, que pode ser expiada de várias formas. Com obras de misericórdia, que são obras boas. Pode ser expiado também aceitando dificuldades dessa vida, sofrimentos dessa vida, enfermidades que nós não nos revoltamos, nós colocamos na presença de Deus, né? Com oração, com fé, com amor, unindo nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Então, é uma maneira de expiar as nossas penas temporais obtidas pelos nossos pecados. Então, se nós confessamos o pecado, Deus nos perdoa a culpa, mas a pena temporal nós devemos expiá-la. Se nós não as expiamos nessa vida, nós temos que expiá-las no purgatório. Se uma pessoa pecou, mesmo que seja gravemente, se ela confessou, recebeu o perdão dos pecados e ela morre, ela vai para o purgatório para expiar a pena temporal que não foi expiada nessa vida. É isto que a igreja ensina. Mas se alguém obtém uma indulgência plenária, todas essas penas são apagadas, são perdoadas, ou seja, se a pessoa obtém uma indulgência plenária e morre naquele dia ou naquele momento, ela nem passa no purgatório, ela vai direto para o céu. E é isso que nós precisamos desejar, ir direto para o céu, porque o purgatório não é um lugar muito legal de ficar, não é. A igreja fala que é um lugar de purificação, é um lugar de sofrimento, porque no céu não entra mancha alguma. E no ano jubilar, durante todo o ano, todos os dias, nós podemos ganhar uma indulgência plenária. Essa é a grande graça do ano jubilar. Podemos ganhar uma indulgência plenária todos os dias. E elas podem ser oferecidas também pelas almas do purgatório. Se nós não falamos nada, nós só recebemos para nós, para expiar as nossas penas. Mas se nós as oferecemos para as almas do purgatório, podemos ganhar para elas também essa indulgência, oferecendo para que elas cheguem mais rápido no céu, cumprindo algumas normas estabelecidas pela igreja. Vou dizer quais são as exigências. Primeiro, confissão sacramental ou estar em estado de graça. O que é estar em estado de graça? Livre de pecado grave. Segundo, comunhão eucarística, comungar o corpo do Senhor. Terceiro, fazer oração pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pode ser um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, o Creio. São essas orações básicas nossas, católicas. Quarto, preste atenção nesse. Exclusão de todo afeto em relação a qualquer pecado, mesmo venial. E o que significa isso? Nós não podemos nos apegar a pecadinhos. Temos que querer tirar da nossa vida todo apego ao pecado. Ou seja, vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, mas eu fiz isso, mas isso não é nada, todo mundo faz. Isso se chama apego ao pecado. É não querer mudar de vida, é não querer ser melhor, é não querer se converter. Então, a quarta exigência é exclusão de todo afeto em relação a qualquer pecado, mesmo venial.